Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, meu canal no YouTube. Hoje então eu quero trazer mais uma reflexão bíblica para a nossa vida espiritual e que você possa ser grandemente edificado. Antes de passar para a nossa reflexão, para a nossa mensagem, eu quero fazer um convite para você que está visualizando este vídeo, que se inscreva aí no canal e clique no sininho logo do lado onde diz inscreva-se, para que você possa receber novos vídeos toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Muito bem, a nossa reflexão de hoje é a diferença que o cristão deve fazer. E para isso eu quero ler o Salmo número 1 e começar então a nossa reflexão sobre a diferença que o cristão deve fazer. O Salmo número 1 diz o seguinte, ó: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembléia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Muito bem. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela narra, ela mostra implicitamente, muitas vezes de uma maneira clara, que Deus ele deseja ter um relacionamento conosco. E esse relacionamento com Deus, esse pacto que a gente tem com Deus, ele tem uma certa exigência. Essa exigência significa uma mudança de vida. Essa mudança de vida, ela implica em algumas condutas diferenciadas. Então, o verdadeiro cristão, ele precisa ser diferente. Ele precisa ter uma mudança na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir, né, no meio em que ele vive. E esse salmo é muito interessante porque ele vem nos ensinar justamente sobre isso. E essa palavra que é usada, principalmente no Novo Testamento, para essa diferença que o cristão deve fazer na vida, nessa terra, na sociedade, é a chamada de santificação. E aqui no Salmo número 1 nós temos já uma demonstração desse pensamento que o povo do Velho Testamento tinha, né, o povo de Deus do Velho Testamento tinha, com relação a essa mudança de vida. Então ele fala sobre conduta. Se você pega aí o versículo 1 e o versículo 2, você vai ver ali que ele está falando sobre conduta. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele está se referindo aqui à influência. O verdadeiro cristão, a diferença que ele faz é que ele não se deixa influenciar. Ele não continua, não vive numa prática de pecado habitual. O verdadeiro cristão ele tem um posicionamento. Ele pode até conseguir inimigos, não com essa intenção, mas pelo fato justamente dele viver uma vida cristã que agrada a Deus. E automaticamente quem não quer viver uma vida que agrada a Deus vai acabar se opondo a esse cristão. Então o cristão verdadeiro ele tem um posicionamento. O texto também diz que, pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Isso significa profundidade. Então, se você deseja fazer diferença, aqui já estão algumas dicas para você, alguns conselhos para você. Você não deve se deixar influenciar, não viva mais na prática do pecado, naquele pecado habitual que você praticava todos os dias, ou diretamente, continuamente. Tome um posicionamento, tome uma decisão, siga firme nesse propósito, nesse pensamento. Comece a agir com mais profundidade, comece a orar para a palavra de Deus com mais ênfase, com mais desejo de conhecer a vontade de Deus, de conhecer quem é Deus, como Ele age, o que Ele espera de você. Comece a praticar a palavra de Deus de verdade. Em decorrência disso, o versículo 3 nos ensina também que ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará.
Então aqui nós temos as bênçãos, né, decorrentes de uma conduta correta. Ali quando diz o texto, a árvore será como árvore plantada junto às correntes das águas, eu entendo que aqui seria uma pessoa cheia do Espírito de Deus constantemente, porque ela está se alimentando da presença de Deus, se alimentando da palavra de Deus, ela está buscando o conhecimento de Deus, então automaticamente o Espírito vai fortalecer ela nesse sentido. Quando o texto diz ali que tudo que fizer, né, dá o seu fruto no tempo certo, significa sabedoria para agir. Quando a pessoa está se dedicando, meditando nas coisas de Deus, na palavra de Deus, buscando mais a Deus em oração, automaticamente ela vai gerar no seu coração, na sua vida diária, sabedoria. E essa sabedoria vai dar a ela condições então de tomar decisões corretas no momento certo. O texto também diz ali, a sua folhagem não murcha. Eu entendo aqui que seria perseverança. A pessoa que está na presença de Deus, que medita nas coisas de Deus, será um cristão que fará diferença, porque ele será perseverante. E também diz que tudo que fizer prosperará. Não significa aqui que tem que ser prosperar no sentido material. Significa aqui que tudo que ele fizer dará certo, porque ele será uma pessoa que terá temor a Deus, uma pessoa que tomará decisões corretas, sensatas, decisões que realmente abençoem não somente a sua vida, mas a vida de todos aqueles que o rodeiam, aquelas pessoas com quem ele tem contato. Tá? Uma outra base para isso está em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ou temem a Deus. Em contrapartida, o texto nos ensina aqui também, do versículo 4 ao 6, que existem os ímpios. O que é um ímpio? O ímpio é todo aquele que não tem temor a Deus, todo aquele que não tem reverência, que não respeita as coisas espirituais, o que diz respeito ao mundo de Deus. Então o texto nos mostra ali claramente, do versículo 4 ao 6, o seguinte: não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. O que esse texto quer nos dizer? Ele significa que o texto, a palha que o vento dispersa, ou os caminhos que traz destruição, significaria as obras inúteis. Então o ímpio, como ele não tem temor a Deus, ele está trabalhando, está fazendo todo esforço para ter o seu patrimônio, para ter o seu legado, né, vamos dizer assim, mas é um trabalho inútil, um trabalho em vão. Por quê? Porque qual é a recompensa que ele vai ter disso aí? Apenas uma recompensa material, mas no sentido espiritual, ele não vai ter nenhum tipo de bênção de Deus nesse sentido. Então é uma obra inútil. O texto também diz ali que nem os pecadores na Assembleia dos Justos, significa que o ímpio ele não será salvo. Ele não tem uma promessa, uma esperança viva de uma vida eterna na presença de Deus, que é o que os salvos, né, os justos têm na palavra de Deus. Então quando a pessoa tem aceitado a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, ela tem uma promessa, a promessa de vida eterna. E independente da sua vida material, do seu patrimônio, o dia que ele vier a falecer, né, ele já tem uma garantia de estar na presença de Deus. Então, de nada adianta a gente trabalhar, se matar, criar um patrimônio, se não tiver temor a Deus, se não tiver direção de Deus, se não tiver a bênção de Deus sobre a nossa vida, e isso não vai gerar nada lá na eternidade. E diz o texto também que eles não prevalecerão no julgamento, ou seja, já estão condenados. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ou 15, 16, eu não lembro agora corretamente, que aqueles que creem a Jesus, né, já são salvos. Aqueles que não creem, não forem batizados, né, não serão salvos, ou já estão condenados. Então, todo o trabalho do ímpio é em vão, é apenas no sentido material. Acabou a vida aqui, acabou toda a esperança, não tem nenhuma promessa para ele. Enfim, qual é a conclusão que a gente tira com isso tudo? A conclusão é a seguinte, seja você uma influência espiritual. Aprenda essa lição. Não adianta de nada você batalhar, lutar, correr atrás, né, do teu patrimônio, de deixar um legado material para alguém, se você não tiver uma influência espiritual. Então, o cristão verdadeiro, ele faz a diferença nesse mundo porque ele deixa um legado espiritual, ele traz uma influência espiritual para as pessoas com quem ele convive. Uma base bíblica para você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 a 10. Segunda lição que fica para nós: afaste-se de toda aparência do mal.
Existe um ditado que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, não é verdade? Pois bem, a mesma coisa acontece na questão espiritual. Se nós cristãos, se nós que devemos fazer diferença nessa sociedade, nós nos deixarmos influenciar, nós estarmos ali no meio de tudo aquilo que tem aparência do mal, então ou nós influenciaremos para o bem de uma maneira radical, ou nós acabaremos sendo influenciados, inundados e afogados neste mar de pecado, em todas as situações pecaminosas que esse mundo traz, né? Em todos os sentidos, para nosso afastamento da presença de Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Terceira lição. Tenha intimidade com Deus. O Salmo 91, quando você lê o Salmo 91, do versículo 1 ao 16, ele, logo no início do Salmo diz assim, que aquele que se abriga nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, poderá dizer do Senhor, Tu és o meu escudo, o meu broquel. Então precisa ver aquela intimidade, precisa ver aquela busca, precisa ver aquela profundidade da nossa vida cristã com Deus. Isso vem através da oração, vem através da leitura da palavra, vem através da frequência ao culto de uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com verdade, tá certo? Nem todas as igrejas pregam a verdade, ou elas pregam a verdade misturada com a mentira. Então cabe a você procurar encontrar uma igreja que vai ensinar para você a verdade, a realidade do Evangelho, aquele Evangelho correto, aquele Evangelho onde Jesus morreu por você, derramou o seu sangue para que você tenha o perdão dos seus pecados e para que você tenha uma mudança de vida, tá? O Evangelho ele implica uma mudança de vida e não bênçãos materiais ou cura sobrenatural de alguma enfermidade que você possa ter na sua vida, tá? O Evangelho verdadeiro, o centro dele é mudança de vida, tá? É um sistema de vida diferente agora com Jesus, que é uma preparação para quando Jesus voltar nesse mundo para nos buscar. E quarto, não abra mão de suas convicções de fé. Não abra mão das suas convicções, da sua certeza do que Deus tem falado no teu coração, do que você tem aprendido a palavra de Deus. Por quê? Porque o que vai fazer diferença nesse mundo em que nós vivemos é a tua certeza, é a tua convicção, é aquilo que você tem aprendido sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus na tua vida. Sendo assim, você será um vencedor em tudo que você fizer, tá? Então, quando diz o texto ali, prosperará, é que você será um vencedor naquilo que você fizer, porque independente se aquilo for bem sucedido ou não no sentido material, você sabe que Deus está na direção da tua vida, está no comando da tua vida, e você sabe também que não será influenciado pelas condições, pelas circunstâncias ou pelas pessoas mal intencionadas que chegarem até o teu caminho, tá certo? Então que Deus abençoe, obrigado por estar assistindo este vídeo e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém e amém.